A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados hermanitos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Gracias a nuestro hermano la de España. Saludo a mis hermanos de España que sigue nuestro canal o nuestros canal en YouTube. Dios lo bendiga a todos ustedes. E a vocês, já meta o dedo no like aqui do Brasil. Compartilhe, porque hoje vou fazer uma pregação extraordinária. Por isso não vou mostrar aqui a tela hoje com a tradução da Bíblia Matos Soares para fazer uma pregação dando um conselho àqueles que se afastaram, aqueles que por algum motivo ou outro que estão deixados de lado a sua fé. Olha, assista esse vídeo, porque aqui vai renovar e vai aumentar cada vez mais a tua fé alicerçada na rocha. Aqui ao meu lado está o Pix, não é? pixtabira674@gmail.com. No nome da minha esposa, Maria Juliana, nos ajude com a sua contribuição, com quanto você puder. Você que ajuda a muitas pessoas a receber um vídeo muito forte como esse. Meus queridos amados irmãos e irmãs, Eclesiastes capítulo 21, versículo 1 diz: Filho, pecastes, não o faças mais. Ele já vai falar de pecado. Tudo da doutrina está ligado de alguma maneira a pecado. Para que são os sacramentos? Para nos santificar e termos a vida eterna. Há desde o batismo, confissão e unção dos enfermos. Está envolvido pecado. São sacramentos para cortar pecado. Aliás, são 3 sacramentos de cura. É óbvio que o batismo está selecionado no grupo dos sacramentos da iniciação cristã, mas é um sacramento de cura, porque tira de nós o pecado de Adão e Eva. Assim como a confissão, os nossos próprios pecados, e como a unção dos enfermos, que temos a graça, e quem tem a graça de receber no final, os últimos suspiros de sua vida, para partir para a outra. Mas eu quero que você pegue um texto bastante interessante comigo, tradução hoje aqui da Sagrada Escritura do Padre Manuel Matos Soares, por sinal muito boa. Em vários pontos é melhor do que a Ave Maria, e a Ave Maria em muito mais outros pontos melhor do que ela, isso é uma realidade. Vim abordar no capítulo 17, quero que você tome nota, Eclesiastes, capítulo 17, a partir do versículo 20. Preste bem atenção o que é que Deus vai falar pela boca de Jesus Ben Siraque para mim e para a tua vida. E é importante frisarmos isso aqui, porque dentro de pouco tempo as novas versões da Ave Maria, as outras versões novas, segundo o pensamento teísta, já não traz mais esse termo dentro da Bíblia. E que termo, Fábio? O termo penitência. É só você pegar Marcos capítulo 1, versículo 14. Você ainda encontra na Ave Maria o termo penitência. Creia no Evangelho e fazei penitência. Acredite no Evangelho e buscai a confissão. Penitência, o sacramento da penitência é confissão. A confissão recebe esses 2 nomes que nós encontramos dentro da Bíblia: penitência e reconciliação.
Lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17 ao 21, nós encontramos o termo reconciliação. E o termo penitência é também conhecida a confissão como também sacramento do perdão. Então, que nós possamos desfrutar a cada momento em que nós buscamos a reconciliação. É por isso que Mateus 5,23 diz: se tu está para te ofertar, e lembra-se que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar o quê? Confissão. Vai reconciliar com teu irmão. Reconcilia com ele fazendo as pazes, se perdoando, e busca a reconciliação com o sacerdote. Aí você está em comunhão com o altar para vir e doar sua vida, para vir e ter parte com o altar e comungar do altar do Senhor. O altar do sacrifício não está se oferecendo a carne e o sangue de Jesus, que é Deus, para nos salvar. Repare, meus irmãos, o que diz Eclesiástico na tradução Matos Soares, capítulo 17, versículo 20. Preste muito atenção a essas palavras, que ela possa ecoar no meu e no teu coração. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça. O que é que Deus faz para... Quem são os penitentes? As pessoas que buscam o sacramento da confissão. E também os confessores. O que é que Deus faz com ele? Abre o caminho da justiça. O que é o caminho da justiça? O caminho que trilharam os justos. Quem são os justos? Os que fizeram justiça, os que foram justos. E quem são os justos? Os santos. Reparem que isso é aberto, segundo as Escrituras, para a minha e para a tua vida, através do sacramento da reconciliação, sacramento da penitência, sacramento da confissão. Veja como isso é maravilhoso. E cabe a nós raciocinar nesse texto, debruçar diante do texto sagrado e nos colocar nele. E aí você diz: eu sou da confissão? Aí você diz: eu sou da reconciliação? Acabei de ver um lobreto passando aqui, ó. Aqui nós chamamos de raposa, né? Aí o cachorro tá latindo lá, acho que não sei se é atrás dele, aqueles como as galinhas tudo aqui dos vizinhos. Pega as galinhas como tudo, né? Veja só. Acabou de passar ali, por isso que vocês virem olhando muito do lado aqui. Mas retornando à Sagrada Escritura, cabe a nós debruçarmos diante de um verso tão forte como esse. Aos penitentes, aos confessores, aos que confessam, aos que sempre estão buscando. Sua consciência acusa de pecado? Exame de consciência, 1 Coríntios 11, 28. Então cabe a mim agora refletir nos meus pecados, arrepender deles e buscar o sacramento da confissão. Quem busca o sacramento da confissão? Quem sempre está buscando? Os penitentes. Eu conheço irmãos que confessam uma vez por semana, irmãos que confessam uma vez por mês, irmãos que confessam de 3 em 3 meses, como eu, e outros. Quem são esses? São os penitentes. Então cabe a nós guardarmos e vivenciarmos isso em nossas vidas. Segue o texto, veja. Aos penitentes, olha o que Deus faz. Aos penitentes, porém, ele abre o quê? O caminho da justiça. O que é que Jesus disse no Apocalipse? Eis que eu abro portas diante de ti. Então as portas se abrem no campo da fé e até mesmo em outros campos de nossa vida, quando nós
somos verdadeiramente penitentes. Continua. Conforta os desfalecidos. Aí está. Porque estávamos que desfalecidos pelo pecado, cansados, fartos, atados. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre os fardos, e eu vos aliviarei. Fardos do pecado, vinde a mim. E como nós vamos a Jesus com esses fardos pesados? Através da confissão. Deixar esses fardos lá. Quando o Padre diz, absolve teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nossos fardos que estavam às nossas costas, caem por terra. Para assumirmos e vivermos uma vida nova no Senhor. Continua a promessa. E destina-lhes a verdade por herança. Para os penitentes, para os confessores, para aqueles que sempre estão buscando a confissão. Veja quantas promessas Deus tem para essas pessoas. Em primeiro lugar, abre o caminho da justiça. Em segundo lugar, conforta. Terceiro, destina-lhe a verdade por herança. Aí a pessoa diz, eu já tenho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você não trilha o caminho dos penitentes, meu querido irmão, é apenas blá, blá, blá. Se você não trilha o caminho da confissão, é apenas blá, blá, blá. Você está perdendo tempo, já está com os dois pés nas trevas e está se enganando. O quê? É o que a Sagrada Escritura está falando. O quê? É o que a Sagrada Escritura está falando para mim e para você. E essa é a verdade. Então, se a Bíblia está dizendo isso, e a Bíblia fala mais de 300 vezes, incluindo o Antigo com o Novo, no sacramento da penitência, na confissão, e se o próprio Jesus vem nos ensinar para mim e para você, acabei amassando a folha, meu Pai do céu. Quando amassa uma folha dessa daqui, todas as outras vão amassando também. Se Jesus está dizendo em Marcos, capítulo 1, versículo 14, Jesus dirigiu-se para a Galiléia pregando a boa nova do reino, dizendo, o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho e fazei penitência. E se a própria Bíblia Sagrada hoje está dizendo para mim e para você, Deus fala pela boca do Escritor Sagrado, aos penitentes, isso aqui lhes será dado, aos que buscam a confissão, para eles está reservada essas promessas, por que ainda continuamos ainda na incredulidade? Porque ainda vamos continuar incrédulos à verdade. E aí, o versículo 21 vai dizer, através da confissão, o que vai acontecer na minha e na tua vida. Ó, converte-te ao Senhor e deixa os teus pecados. É o que você faz na confissão. Cada confissão que você vai procurar o padre para se confessar, o que é que está acontecendo com a tua vida, você está se convertendo cada vez mais ao Senhor e abandonando os teus pecados, porque você está lutando contra eles. E aos poucos você vai abandonando através da confissão. Ah, vou confessar a mesma coisa. Quantas vezes eu não confessei durante 30 anos os mesmos pecados? Porque eram os vícios que eu tinha. Caía nos vícios, batia o arrependimento, buscava um padre para confessar. 30 anos confessando as mesmas coisas. Confessei com o meu clero inteiro. Fecha, meus irmãos. Até o dia em que isso aconteceu na minha vida. Presta atenção. Versículo 21. Converte-te ao Senhor e deixa os teus pecados. Até que os vícios que eu tinha, que eram 2 vícios, né? A pornografia e o pecado da masturbação, foram deixados de lado. Abandona os teus pecados. Não é isso que a Bíblia está dizendo? 22. Suplica ante a sua face e diminui as tuas ofensas. É aí que nós vamos diminuindo. A cada confissão, nós vamos sendo curados. Nós vamos sendo transformados. E vamos diminuindo a ocasião de pecado. E vamos recebendo o alimento da Eucaristia, o conforto para resistir ao pecado e trilhar no caminho da santidade.
Hebreus 12, 14. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Oferecendo nossos corpos em sacrifício vivo, como diz Amado Soares, como hóstia viva, Romanos 12, 1. E aí nós vamos chegando àquilo que a promessa está dizendo. A justiça. 23. Volta para o Senhor e afasta-te de tua injustiça. Tem grande horror aquilo que é abominável. 24. Reconhece a justiça dos juízos de Deus. Persevera no estado em que Ele te colocou e na invocação do Deus Altíssimo. E esteja sempre na companhia, no 25, do povo santo, com aqueles que proclamam e vivem a glória do Senhor. Aqui está. Tudo isso é o conselho acompanhado de promessas para a vida daquele que confessa seus pecados, que sempre está na confissão sem abandonar, que persevera. O que foi que Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas acontece que alguns não vão perseverar até o fim. Sabemos muito disso. Não vão aguentar, não vão perseverar e vão abandonar. É o que diz Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Reparem o que diz Hebreus. É impossível que os que foram uma vez iluminados, ou seja, eles estavam sendo iluminados pelo sacramento da confissão. Estavam iluminados porque eles buscavam a comunhão com o altar. E que tomaram gosto do dom ao dom celestial. E que comungavam desse altar. O que é o dom celestial? A Eucaristia, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. João 6,54. Esse é o dom celestial. Eram iluminados porque eram batizados. Assumido o batismo a vida nova. Quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar ao reino de Deus. E tinha um mundo futuro, que é a eternidade dentro deles. Ou seja, foram feitos participantes do Espírito Santo. Porque foram batizados. Tinha o dom do Espírito Santo. 5. Que gostaram da boa palavra de Deus. Ouvia, se alimentava da palavra de Deus na missa, na apologética, não sei, na pastoral, no grupo de oração. E as maravilhas do mundo futuro tinha a vida eterna de Deus, porque comungava da carne do sangue de Cristo. E Jesus é claro que como da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. O mundo futuro aqui é a vida eterna dentro deles. 6. E que depois disso caíram na apostasia. É impossível que se convertam outra vez pela penitência, pois crucificaram de novo o Filho de Deus. Que se convertam outra vez pelo quê? Pela penitência. O que foi que eu e você ouvimos? 17 e 21 do Eclesiástico. Aliás, 17 e 20 do Eclesiástico. Aos penitentes. Aqui diz que se afastaram da penitência. Que se afastaram. Eu falava dos que perseveram na confissão. Aqui se afastaram da confissão. Perderam tudo. Apostataram. Ou é um apóstata que vive dentro da igreja que não crê mais nos sacramentos, porque está muitos desses tipos de católico, ou foram para as seitas, tornando-se pagão. Como está descrito no capítulo 18 de Mateus. Veja, Mateus capítulo 18, versículo 17. Repare bem o que está escrito. Se não ouvir, diz eu à igreja. Se não ouvir a igreja, considerem como um gentil ou um publicano. Ave Maria mais claro. Seja para ti como um pagão. Os gentios eram os pagãos. Por isso Paulo evangelizou o mundo gentílico, porque era o mundo pagão. Então nós estamos vendo aqui que se não escuta a igreja, porque abandonou tudo, abandonou a fé verdadeira, abandonou a verdadeira luz, abandonou a salvação e sacramentos. Você acabou de ver comigo no capítulo 6, a partir do versículo 4 de Hebreus. Abandonou a confissão, já não tem mais a luz do mundo que é Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Como seguimos Jesus? Através dos sacramentos.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui essa breve pregação introdutiva, de introdução aos sacramentos. Precisamos ter cuidado para não tornarmos mornos. Ah, se tu fosse quente ou frio, mas como tu és morno. Quem é o morno? O que conheceu a verdade e depois desistiu dela. Tornou-se um morno. Estou para vomitar-te, disse o Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Cuidado para não sermos mornos. Aqueles que começaram na fé e desistiram. Não é mais nem carne nem peixe. Mas está lá dentro da igreja, não é mais nada, abandonou a fé, desistiu da fé. Outros apostataram, tornaram-se pagãos pelo pecado mortal da apostasia, indo para as seitas. Cuidado, que quando o capítulo 10 de Hebreus, versículo 25 e 26, fala da apostasia, e Jesus diz dela no capítulo 12, versículo 31 e 31, e 30 a 33 de Mateus, não há perdão para o que blasfema contra o Espírito Santo. Você está blasfemando justamente quando você renuncia a um sacramento, você está renunciando ao Espírito Santo. Você não só blasfemando, você está indo com obras contra ele. Por quê? Porque está escrito no versículo 25 de 10 de Hebreus: não abandonemos a nossa igreja como é costume de alguns. Versículo 26, porque se abandonarmos a verdade, já não haverá mais perdão ou sacrifício para expiar esse pecado. Aí no versículo 29 vai dizer o que vai acontecer com você, que esfriou na fé, que abandonou a confissão, que parou de colocar a fé em movimento, que vive de braço cruzado, né? Que não faz mais nada. Cuidado que o pagamento será terrível. Ou que apostatou da fé, volte para a igreja. Porque você está no mundo protestante, você se tornou pagão. Porque você não escuta mais a igreja. Você renunciou à igreja fundada por Cristo, da qual o Senhor deu autoridade para falar e ser boca dele neste mundo. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Volte imediatamente para casa onde tem pai e mãe. Não seja filho de chocadeira, lá não tem mãe porque o diabo não tem mãe. Volte para casa onde tem pai e mãe, para a igreja, corpo místico do Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Só lembrando, mais uma vez, aí está o Pix. Está no nome da minha esposa Maria Juliana. Nos ajude. Nos ajude a caminhar, a levar este evangelho. Ontem mesmo, hoje é segunda, ontem mesmo, nós fomos levar o evangelho. Deslocamos para outra comunidade, levar o evangelho vivo e fiz uma pregação sobre a Eucaristia naquela casa. Não é? Como o Senhor diz, a salvação hoje entrou nesta casa, quando ele entrou na casa de Zaqueu. Então, o Senhor entrou naquela casa através da mensagem evangélica sobre a Eucaristia. E ali aceitaram, não é? Porque tinham barreira sobre a Eucaristia, ali receberam a pregação de Jesus vivo, de Jesus Eucarístico, vendo a graça acontecer através da Sagrada Escritura apresentada para aquela casa. E aí você contribui, porque colocamos a gasolina na moto para irmos levar o evangelho doutrinário para estas famílias. Então contribua. Deus abençoe vocês. Meta o dedo no like e compartilhe para seus grupos. Se inscreva, convido mais uma a se inscrever. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Você está liberado para compartilhar para católicos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.